Nosso boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos iniciando mais essa atividade nossa de segunda-feira, mas antes eu vou convidar a todos para que façamos uma prece. Fechemos os olhos, mentalizemos o nosso Mestre Jesus, pela oportunidade que nós estamos aqui reunidos em Teu nome, Mestre Jesus, te agradecemos para recebermos neste ambiente a paz, essa harmonia que estamos sentindo neste momento. Permitir que os Teus prepostos possam vir em nosso auxílio, nos ajudar, nos inspirar, para encontrarmos as melhores palavras na exposição desta noite, nos ajudar também no entendimento desta lição tão profunda, tão importante, e que nós possamos compartilhar esses ensinamentos com tantos outros irmãos e irmãs nós que caminham conosco nessa presente jornada. Divino Mestre Jesus, pedimos a vossa permissão para o início de mais essa atividade. Sê conosco, que assim seja. Bem, o tema que nos foi colocado na noite de hoje é Vê, pois. Está no livro Vinha de Luz, para quem tem o livro. É a lição número 33, Psicografia Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. O tema é muito propício, né? Vê, pois. Para que nós possamos enxergar, ver... boa noite também para o pessoal dos internautas, né, da rádio comunitária Vida Nova. Nós agradecemos a todos. O nosso tema é ver. Para nós vermos, enxergarmos, nós precisamos de luz, nós precisamos de claridade. Em alguns momentos nós somos luz, outros momentos nós somos sombras, né? E aí, será que nós somos, na maior parte do nosso tempo, sombra ou luz? É isso que Emmanuel vai nos ajudar na lição desta noite. Como sempre, ele sempre começa com um texto bíblico. E ele começou com esse texto. Vê, pois, que a luz que há em ti não sejam trevas. Quem disse isso foi Jesus. Está em Lucas, capítulo 11, versículo 35. Jesus nos ensina que a candeia do corpo é o olho. O nosso olho, que é a candeia, é a luz do nosso corpo. Nós enxergamos tudo através dos olhos e nós processamos essas informações. Quando os nossos olhos, quando o nosso sentimento é simples e nós vemos somente bondade, todo o nosso corpo também é bondade. Mas quando a gente tem muita maldade no nosso coração, a gente olha para as pessoas e só vê as coisas ruins, olha as coisas em volta da gente e só vê coisas ruins. Então nós estamos com muita maldade. Então os nossos olhos, as nossas palavras só dizem coisas ruins, só pensam coisas ruins. Então o nosso olho, sendo bom, a gente vê coisas boas. Sendo mal, a gente vê coisas más. E é isso que Emmanuel, esta noite, vai nos ajudar, em cima desse texto, trazer todo o seu texto. Ele diz assim: a ciência e a sabedoria, inteligência e conhecimento, intelectualidade e luz espiritual. Será que ciência, sabedoria, inteligência, intelectualidade são sinônimos de caridade? Será que isso é caridade? Nós sabemos que não, mas vamos continuar. Geralmente, todo homem de raciocínio fácil, quer dizer, tem muita facilidade de raciocinar, é interpretado à conta de mais sábio. No entanto, há que distinguir. O próprio Emmanuel aqui está nos chamando a nossa atenção para que a gente possa distinguir. Nem sempre
aquele que tem um raciocínio fácil é interpretado a conta de sábio. Então, raciocínio fácil não significa sabedoria, e muito menos luz espiritual. Kardec traz aqui algumas... Kardec não. Eu vou colocar no próximo slide algumas explicações do que significa cada um desses itens. Emmanuel fala em ciência, né? A ciência e a sabedoria. Ciência, conhecimento que explica os fenômenos obedecendo às leis que foram verificadas por métodos experimentais. Então, de acordo com os métodos experimentais, a ciência vai descobrindo determinadas curas de doenças, por exemplo, vacinas para determinadas doenças. O próprio Kardec usou a ciência de forma experimental, logo na origem da doutrina espírita, dos escritos, né, dos livros espíritas, quando das mesas girantes, que ele duvidou que as mesas pudessem responder alguma coisa, porque as mesas não têm nervo, não têm cérebro. Então, como que essas mesas respondem? Então, esses métodos experimentais também foi utilizado por Kardec. E, recentemente, nós temos aí as vacinas, né, da Covid, também por métodos experimentais. O que é isso? Tenta de um jeito, não dá certo, tenta do outro, não dá certo, até que hora deu certo esse. Então, nós vamos testar com mais eficiência. Então, isso é a ciência, é pura experimentação. Sabedoria, condição de quem tem conhecimento, acúmulo de conhecimento sobre assuntos diversos. A ciência fez os testes experimentais. A pessoa aprendeu, guardou aquilo como um conhecimento. A guarda daquilo como conhecimento, assim como nós temos conhecimento das obras básicas de Kardec e outros conhecimentos, nos torna sábios. Nós somos inteligentes? Não, somos sábios. Nós aprendemos o que outros descobriram, o que outros formularam. Inteligência é a capacidade de conhecer, compreender e aprender, adaptando-se a novas situações. Então, a inteligência, ela abrange muito mais, porque aí ela busca a ciência, a sabedoria e se adapta a novas situações, encontra soluções para novos problemas. Então, busca outras soluções. Por que nós estamos dizendo tudo isso? Porque há pessoas extremamente sábias, pessoas extremamente científicas e extremamente inteligentes e que usam tudo isso para a maldade. Então, nada disso importa se não houver luz espiritual, se não houver caridade. Então, luz espiritual, podemos ser luz ou trevas. Juntemos ciência, mais sabedoria, mais inteligência e, acima de tudo, caridade. Então, não adianta a gente ter tudo aquilo, ser extremamente inteligente e sábio, se não tiver luz, se não tiver caridade. Então, inteligência não significa bondade. Nós vemos pessoas bastante inteligentes, né, que conhecem muito informática, invadindo contas das pessoas, roubando dinheiro, subtraindo valores. São pessoas extremamente inteligentes. E se usassem essa inteligência para fazer alguma coisa de bom para a sociedade, para nós, que bom seria, né? Mas não é assim. Então, prova aqui que nem sempre muita inteligência é o lado bom de tudo isso. Mas Kardec continua. O homem não possui ainda qualidades para registrar a verdadeira luz. Daí a necessidade de prudência e vigilância. Lógico que nós que estamos aqui nesse plano, nós não temos ainda a perfeição. Raros os espíritos que passaram por aqui que são melhores do que nós. E o único perfeito foi Jesus, esse espírito de luz. Outros espíritos melhores do que nós, inferiores a Jesus,
também passaram por aqui e nos trouxeram bastante ensinamento. Então todos nós sabemos que nós não temos ainda essa perfeição, mas nós precisamos ter consciência de que um dia nós teremos essa perfeição e que nós temos que começar a trabalhar a cada dia nessa busca, fazer algo diferente nessa busca dessa perfeição. Então, como Emmanuel diz aqui, nós precisamos ser prudente e ser vigilante. O próprio Jesus disse: vigiai e orai. Como foi o nosso dia de hoje? Será que nós fizemos tudo o bem que nós poderíamos fazer no nosso trabalho, no trânsito, na sociedade? Será que nós fizemos todo o bem que nós poderíamos fazer? Todo o bem possível? A resposta está dentro do coração de cada um. Se nós não fizermos hoje, amanhã a gente tem a oportunidade de fazer. Aí Emmanuel também nos diz assim: em todos os lugares há industriosos e entendidos, conhecedores e psicólogos. Muitas vezes, porém, não passam de oportunistas prontos para o golpe de interesse inferior. Então nós precisamos analisar lugares, pessoas, para ver e diferenciar esses oportunistas. Nós já falamos que tem pessoas extremamente inteligentes que a utilizam para maldade. Mas também existem pessoas que se aproveitam da fragilidade de outras pessoas, por exemplo, idosos, crianças, para se aproveitarem dessas situações. Cabe a cada um de nós procurar ajudar quando estiver ao nosso alcance, lógico, conhecer pessoas que estão nessa fragilidade para dar orientação e, se possível, dar a nossa contribuição também para que eles não sejam explorados. Emmanuel também diz: quantos escrevem livros abomináveis, livros ruins, espalhando veneno nos corações? É uma pergunta. Quantos se aproveitam do rótulo da própria caridade, visando extrair vantagens à ambição? Temos muito material bom no mundo, na internet, em vários lugares temos materiais muito bons, mas também tem muito lixo por aí, principalmente na internet também. Tem muita coisa boa, mas também tem muito lixo. Então nós precisamos aprender a separar o joio do trigo, como o próprio Jesus disse, as coisas boas das coisas ruins. Todo aquele que espalha discórdia colherá daquilo que plantou. É a lei de causa e efeito. Planto hoje, colho amanhã. Hoje eu estou colhendo o que eu plantei ontem. Então é lei de causa e efeito. Então, se eu quero colher coisas boas amanhã, eu devo plantar coisas boas hoje. Jesus disse assim: é impossível que o escândalo não venha, mas ai daquele por quem vierem. Lucas capítulo 17, versículo 1. Para quem tem a Bíblia depois, é só pesquisar. Eu posso ser motivo de escândalo? Posso. Pessoas vão aprender com o meu escândalo? Vão. Crianças vão aprender com o meu escândalo? Vão. Mas amanhã eu vou sofrer as consequências de ter sido o motivo de escândalo para essas pessoas. Então, a gente não tem que ser motivo de escândalo, porque amanhã a gente vai colher desse mesmo fruto. Ainda no texto de Emmanuel, ele diz assim: não basta o engenho e a habilidade. Não satisfaz a simples visão psicológica. É preciso luz divina. Então não basta ser sábio, inteligente, é preciso ter luz divina. O que é luz divina? É amor, caridade, compreensão, é buscar isso dentro de cada um de nós, é essa luz divina. E quem é o melhor exemplo para nos trazer essa luz divina? Nós já citamos aqui várias vezes, Jesus. Emmanuel também nos diz assim: há homens que, no instante, apreendem toda a extensão de um campo, conhecem-lhe a terra, identificam-lhe o valor. Há, todavia,
poucos homens que se apercebem de tudo isso e se disponham a suar por ele, amando-o antes de explorá-lo, dando-lhe compreensão antes da exigência. Ter a extensão de uma terra e o valor de uma terra é muito fácil para nós. Mas e amar essa terra, suar nessa terra, plantar, cuidar dessa terra para que ela possa produzir? Há muitas pessoas com muita facilidade de tudo isso. Aqui Emmanuel usa essa frase, que é muito simbólica para todos nós, mas será que nós não estamos fazendo a mesma coisa? Quando nós olhamos a extensão do trabalho que tem que ser feita, não é lá no campo produtivo, mas é na sociedade que nós convivemos, no nosso lar, no nosso trabalho, na nossa família. O que é que nós estamos fazendo? Então nós precisamos sempre raciocinar sobre a nossa própria vida, para que a gente possa rever as nossas tarefas, se são bem feitas, se não estão bem feitas, e a partir de então mudar as nossas atitudes, se for o caso. Talvez já tenha gente que já esteja fazendo tudo da melhor forma possível. Emmanuel também nos diz assim: nem sempre a luz reside onde a opinião comum pretende observá-la. Às vezes a gente vai muito na voz da maioria. Nem sempre essa voz da maioria nos leva a esta verdade. Há quase 2000 anos atrás, o povo gritava: crucifica, crucifica. Era a voz da maioria, mas com certeza não era a luz. Ali não haveria luz de forma alguma. Então nós precisamos buscar sempre a verdadeira luz, buscando o aprendizado através da lógica, através da razão, através do raciocínio. Então precisamos usar a inteligência. Para isso que ela nos foi dada. Todos nós somos inteligentes, todos nós somos espíritos inteligentes. E nós utilizamos a nossa inteligência através desse corpo. Mas o ser inteligente é o espírito. Ainda com Emmanuel, diz assim: sagacidade não chega a ser elevação. E o poder expressivo apenas é respeitável e sagrado quando se torna a ação construtiva com a luz divina. Então, finura, sutileza, esperteza somente será construtiva se a gente tiver luz divina. Nós já vimos que luz divina é amor e caridade. Raciocina, pois, sobre a própria vida. Às vezes a gente se pergunta para nós, né? Rezo todas as manhãs, faço as minhas orações noturnas. Por que isso tem que acontecer comigo? Eu ajudo, eu faço. Por que isso tem que acontecer comigo? Quantos de nós, às vezes, não nos lamentamos por alguma coisa que acontece com a gente? Pode ser que isso seja verdade. A gente faz as nossas orações matinais, noturnas, procuramos nos lembrarmos sempre dessas orações. Mas o nosso dia? Os momentos nossos que nós estamos em atividade? Como que nós estamos agindo com o nosso companheiro de trabalho? Será que quando eu estou conversando com uma outra pessoa, eu estou falando mal daquele companheiro? Será que isso adiantou eu fazer minha prece matinal e estar falando mal de um irmão nosso, de um companheiro nosso, uma companheira? Esse não é o procedimento correto. Então nós precisamos nos transformar. Todas as vezes que nós abrimos as nossas bocas para falarmos coisas ruins, nós estamos sendo trevas, nós estamos sendo sombra. E todas as vezes que a gente fala coisas boas, nós estamos sendo luz. Então precisamos ser mais luz do que sombra. E Emmanuel conclui assim: vê com clareza se a pretensa claridade que há em ti não é sombra de cegueira espiritual. Isso é o pior de tudo. É a pessoa se achar o máximo.
porque eu faço o melhor, eu sou bom, eu sou uma pessoa caridosa, eu ajudo, isso, e não se olha para os seus defeitos. Todos nós temos defeitos. Não tem ninguém que só faz coisas boas. Todos nós temos momentos de luz e temos momentos de sombra. Jesus também disse que nós precisamos tirar o cisco dos nossos olhos. Isso está na Bíblia. Para que nós possamos olhar o cisco que está no olho do nosso irmão. Não só isso, mas também que nós possamos enxergar com clareza. Se nós estivermos com cisco nos nossos olhos, nós não enxergaremos com clareza. Tudo isso vai nos ofuscar. Então, se nós estivermos com o cisco, com esse argueiro, é impossível que a gente tenha uma boa visão, uma completa luz visual. No próximo slide, Kardec nos fala sobre o argueiro. O argueiro e a trave no olho. E Kardec nos dá uma receita importante que eu sei que é impossível para nós nos fazer o que ele está dizendo, mas de uma certa forma dá para a gente se olhar para nós. Ele diz assim: para julgar-se a si mesmo, seria necessário poder mirar-se num espelho, se olhe no espelho, né? Transportar-se de qualquer maneira para fora de si, para fora de você mesmo, e considerar-se como uma outra pessoa, perguntando: que pensaria eu se visse alguém fazendo o que eu faço? Será que a gente se sentiria envergonhado de olhar para nós e falar: poxa vida, olha a minha atitude, o que eu estou fazendo? Lógico que a gente sabe que isso é impossível, né? De nós nos transportarmos para fora e olharmos para nós mesmos. Mas dá para nós fazer uma reflexão daquilo que a gente faz ou daquilo que a gente fez. Então é admirável o Kardec, né? Com a sua sabedoria, tornar essa escrita tão fácil para o nosso entendimento, escrevendo de maneira simples, de maneira fácil que a gente possa entender, olhar para nós mesmos e sentirmos muitas vezes vergonha daquilo que nós fazemos. Essa é a única maneira? Não, não é a única maneira. Nós podemos também, todas as noites, passar em revista tudo aquilo que nós fizemos durante o dia e dar, como Santo Agostinho ensina na questão 911, se eu não me engano, ou 919. Eu faço confusão com essas duas questões. Mas é uma das duas. Ou é 911 ou é 919. Passar em revista todas as noites tudo aquilo que nós fizemos durante o nosso dia. Nós temos condições de lembrarmos com muito mais facilidade o que nós fizemos hoje do que o que nós fizemos ontem, com certeza. Algumas vezes nós achamos que o outro que está em nossas vidas está para nos atrapalhar. Será que isso é verdade? Será que existem pessoas nas nossas vidas que nos atrapalham? Às vezes a gente escuta aí muitas piadinhas, né? Da sogra, né? Que não sei o quê, por que não morre, porque não sei o quê, né? Mas cada pessoa está na nossa vida por um motivo útil, e nada é por acaso na nossa vida. Então tudo para nós é importante. Eu trouxe aqui uma pequena reflexão que eu vou ler com vocês. Talvez alguém já até conheça, né? É a reflexão da rosa e o sapo. Isso está na internet, talvez alguém já conheça. Era uma vez uma rosa muito bonita que se sentia envaidecida em saber que era a rosa mais linda do jardim. Mas começou a perceber que as pessoas só observavam de longe. Acabou se dando conta de que, ao seu lado, sempre havia um sapo grande, e esta era a razão na qual ninguém se aproximava dela. Então, a rosa muito bonita, as pessoas olhavam ela de longe e as pessoas não se aproximavam porque ali tinha um sapo grande. Indignada com a descoberta, ordenou que o sapo saísse de perto dela imediatamente.
sapo, muito humilde, disse: está certa, se é assim que você quer, eu saio, né? Eu vou embora. Algum tempo depois, o sapo passou próximo de onde estava a rosa e se surpreendeu ao vê-la murcha e sem pétalas. Penalizado, disse a ela: que coisa horrível! O que aconteceu com você? E a rosa respondeu: é que desde que você foi embora, as formigas se aproximaram e me comeram dia a dia. E agora nunca mais vou voltar a ser o que era. O sapo respondeu: quando eu estava por aqui, eu comia todas as formigas que se aproximavam de ti. Por isso, eras a rosa mais bonita do jardim. Muitas vezes não valorizamos os outros, assim como a rosa não valorizou o sapo. Por acharmos que somos superiores, nós somos os máximos, nós somos mais bonitos, nós fazemos tudo bem feito, o outro não. Eu faço bem feito, o outro não. Então nós nos achamos o máximo, né? De mais valor, e achamos que os outros não nos servem para nada. Nós achamos que o outro é o sapo que está na nossa vida, nos atrapalhando, né? Nos enfeiando. Deus não fez ninguém para sobrar neste mundo. Todos têm que aprender uns com os outros. Nunca devemos desvalorizar alguém. Às vezes a gente acha, porque a gente está no topo de uma empresa, e a gente tem que desvalorizar o faxineiro, ou aquele funcionário de menor escalão. Nós estamos aqui tudo para aprender um com o outro. Aquele faxineiro tem coisas que eu não sei, assim como o diretor ou o dono de uma empresa sabe coisas que eu não sei, e eu sei coisas que ele não sabe, e o faxineiro também sabe coisas que ele não sabe. Então todos nós aprendemos uns com os outros. Ninguém é sapo nessa vida. Todos nós aprendemos uns com os outros. Pode ser que uma dessas pessoas que não damos valor nos faça um bem que nem nós mesmos percebemos. Nós não estamos dando valor nenhuma para aquela pessoa. E aquela pessoa que está sendo a maior benfeitora de nós, está sendo o nosso anjo de guarda, está nos ajudando de uma certa forma na nossa caminhada, no nosso aprendizado. Então que Deus nos abençoe e ajude a enxergar a beleza dos outros, a olhar para o outro e nós começarmos a ver as qualidades dessas pessoas, o que elas fazem de bom. Podemos ver o de ruim também? Podemos. Mas qual é o objetivo e a finalidade? Não é ficar comentando com esse ou com aquele. É falar assim: puxa vida, eu não gostei daquela atitude e eu não vou fazer aquilo. Aquilo tem que servir de lição para mim não fazer. E não servir aquilo de motivo para mim ficar falando para os outros as coisas negativas de determinadas pessoas. Que as nossas trevas se transformem em luz espiritual. É essa a nossa busca nesta encarnação. Nós não estamos aqui a passeio, nem para brincar. Nós estamos aqui para nos evoluirmos, para nós crescermos espiritualmente. Permita despertar a luz de Deus que existe em ti. Esta é a verdadeira luz. A luz de Deus está dentro de cada um de nós e muitas vezes dormindo, e nós precisamos acordá-la, nós precisamos despertá-la. Então vamos permitir que essa luz desperte em cada um de nós. Era isso que eu tinha para falar nesta noite sobre esse tema. Depois, nós agradecemos os internautas, ao pessoal do rádio, que Jesus vos abençoe a todos. E nós aqui vamos para a segunda parte da nossa reunião, que é os trabalhos de passes. Enquanto aguardemos aqui, eu peço que todos fiquem em silêncio, mentalizando o nosso Mestre Jesus. Isso vai facilitar também